Era para abrir, mas continua fechado. A Justiça derruba o decreto da Prefeitura que permitia a abertura do comércio na capital. Preso o homem suspeito de agredir a ex-mulher a socos no sudoeste do estado. Rio Verde ultrapassa Goiânia no número de casos de Covid. Levantamento aponta que uma pessoa é contaminada a cada 24 minutos na cidade. Aumenta o número de queimadas no estado e bombeiros usam drone para monitorar a mata e combater os incêndios. Chega mais, que o Jornal Anhanguera já está começando. Boa noite, obrigada pela companhia. Agora são 7h14. E Rio Verde ultrapassou Goiânia em números de casos confirmados de Covid-19 nesse fim de semana. Hoje o comércio da cidade reabriu. O Arildo Palermo vem chegando para contar para a gente como está a situação lá na cidade. Arildo, boa noite para você. Saiu o boletim, como é que está a situação aí agora? Oi, Rosane, boa noite a você e a todos que nos acompanham. Então, o boletim oficial da Prefeitura com os números atualizados de hoje ainda não saiu, mas a situação está complicada porque, segundo os últimos números oficiais, são 5.569 casos confirmados de coronavírus. Desses, pouco mais da metade, 2.807, estão curados e 29 pessoas morreram pela Covid-19 em Rio Verde. E olha só, uma ferramenta da Universidade Federal de Campina Grande, que compila dados das secretarias estaduais e também do IBGE, aponta que a cada 24 minutos um novo caso é registrado em Rio Verde. E essa aceleração no número de casos chegou a ultrapassar os números de Goiânia no fim de semana. Isso por conta da testagem em massa que está sendo realizada na cidade por pelo menos 7 grandes empresas em todos os seus funcionários. Desde o início da pandemia, foram 13.109 testes realizados em Rio Verde. Isso numa população de 235 mil habitantes. Significa que pouco mais de 5,5% dos rioverdenses já testaram aí para detectar o coronavírus no organismo. Vamos aproveitar para atualizar os números do estado, Rosane. Vamos botar na tela para o pessoal. São 311 mortes, 16.712 casos confirmados, 44.552 casos suspeitos e 23.768 casos descartados. E como você falou, Rosane, hoje foi o primeiro dia do decreto que possibilita a reabertura do comércio em Rio Verde por 2 semanas. Nós preparamos uma reportagem, vamos ver. Gente circulando, shoppings e até academias reabertos. A Sara aproveitou para voltar a malhar, mas depois de cada exercício, higieniza o aparelho. Todos os cuidados que foram recomendados, o uso de álcool gel, o uso de máscara, o distanciamento de pessoas, não tem revezamento entre alunos. Pelas próximas 2 semanas, o movimento volta ao centro de Rio Verde, com várias regrinhas de segurança sanitária, como o uso de máscara e álcool gel. Depois, entre os dias 6 e 19 de julho, as portas voltam a fechar e só os serviços essenciais seguem funcionando. As medidas restritivas que são colocadas pelo poder público, o grande vetor é o comportamento da sociedade. Se nós seguirmos as orientações da Secretaria de Saúde, fazendo com que a curva de disseminação, o índice de disseminação tenha uma queda acentuada dentro daquilo que nós estamos observando, nas últimas 2 semanas em que houve o fechamento das atividades do comércio e da prestação de serviços, o índice ficou estabilizado, o índice de disseminação. Nós precisamos reduzir isso e o comportamento de cada um de nós é essencial nesse momento. O primeiro dia nos shoppings foi com pouca gente nos corredores. Parece que tem uma sensação de tristeza ainda, mas devagar vai normalizando, eu acredito. O movimento por aqui está em 1/3 do normal. E as lojas funcionam com horário reduzido. Assim como todo lojista comprou também a ideia de responsabilidade de estar atendendo dentro daquilo que foi estipulado pelas as instituições de saúde, né? Então a gente está gostando de estar aberto, trabalhando com responsabilidade para que isso se torne o novo normal. Portas abertas também na unidade da BRF em Rio Verde. A empresa voltou às atividades hoje de forma gradativa, mas ainda aguarda os resultados finais da testagem feita em todos os funcionários no início do mês.
Rosane, nós vamos seguir acompanhando, né, essa situação, as próximas 2 semanas de comércio aberto em Rio Verde e trazendo as atualizações dos números na programação. É com você no estúdio. Obrigada, Arildo, pelas informações. E olha, profissionais do Ibope foram agredidos hoje durante uma pesquisa sobre coronavírus em Itumbiara. Dá para acreditar? Jonathan Moreira está ao vivo e traz as informações para a gente. Boa noite, Jonathan. Boa noite, Rosane, para você e para todos. Para todo mundo entender, está rolando no país inteiro uma pesquisa feita pelo Ministério da Saúde em parceria com o Ibope. Essa pesquisa, Rosane, é justamente para ver como é que tem sido o andamento da pandemia no nosso país. O estado de Goiás tem 9 cidades que foram escolhidas para participar desse estudo. Aqui em Itumbiara, esse trabalho está acontecendo. Os pesquisadores chegaram ontem, vão ficar até amanhã e nesse período devem visitar aí em torno de 250 casas. Foi justamente numa dessas visitas que o morador agrediu. Começou agredindo com agressões verbais, passou por agressões físicas e a polícia militar foi acionada. No momento da abordagem, esse morador resistiu, foi levado para a delegacia, assinou um TCO, que é um termo circunstanciado de ocorrência, e foi liberado em seguida. Ele deve responder por lesão corporal. Imagina só, Rosane, um trabalho necessário, importante nesse período que a gente está passando, e esse morador acabou perdendo a cabeça contra esse pesquisador. Nada mais grave, só uma lesão no tórax. Ainda bem, né, Rosane? Ainda bem. Obrigada pelas informações, Jonathan. Olha, o hospital de campanha de Itumbiara deve começar a funcionar na semana que vem. A estrutura montada pelo governo do estado está passando por obras e alguns setores já estão nos últimos retoques. O hospital de campanha de Itumbiara vai ter capacidade para ter 200 leitos de internação. As obras já estão na fase final. É hora dos últimos ajustes na pintura e nas tubulações. Algumas alas já estão sendo limpas para começar a funcionar. A previsão é de que o HCamp seja inaugurado na próxima segunda-feira, 29. Toda essa estrutura era utilizada pelo Hospital e Maternidade São Marcos. A instituição estava em recuperação judicial há algum tempo. Em março desse ano, o governo do estado assumiu o prédio e, desde então, iniciou os preparativos para receber aqui o hospital de campanha. Nós estamos vivendo uma pandemia e um dos elementos importantes é nós termos leitos suficientes e profissionais para atender aos possíveis confirmados com Covid-19. O hospital tem 4 andares, mas só o primeiro e o térreo vão funcionar nesse momento, com 60 leitos. O HCamp de Itumbiara será gerido pelo Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde, o INTS, organização social que também administra o Hugo, na capital. O contrato, no valor de 50 milhões, tem prazo de 180 dias. Os casos de Covid em um distrito de Catalão começam a preocupar as autoridades de saúde do município. Amanhã vai ter testagem em massa nesse distrito. Quem tem os detalhes desse assunto é a Aline Braga. Boa noite, Aline. Oi, Rosane, boa noite para você, boa noite para todos. Esse distrito é o distrito de Santo Antônio do Rio Verde, que tem cerca de 3.000 habitantes e até agora 20 casos positivos da Covid-19. Bom, amanhã o teste em massa vai ser realizado lá na praça central da cidade. Qualquer morador pode participar, idoso, criança, basta chegar lá, apresentar a documentação e participar do teste em massa. E esses resultados vão definir as próximas diretrizes, né, das autoridades de saúde. Vale lembrar que lá no distrito tem um decreto municipal que proíbe qualquer estabelecimento comercial de funcionar depois das 18 horas. Bom, só confirmando então os dados divulgados agora há pouco, Catalão tem 136 casos confirmados da Covid-19, 2 pessoas estão na UTI, 3 mortes foram confirmadas e 1 morte está em investigação. Agora há pouco eu conversei com o secretário de Saúde de Catalão, Velomar Rios, e ele disse que esse teste em massa deve acontecer nos próximos dias em parceria com a Universidade Federal de Catalão, aqui na cidade. E a gente, claro, acompanha toda essa situação. Rosane. Ok, Aline, muito obrigada. Olha, o abre e fecha do comércio em Goiânia foi o assunto do dia. Estava tudo pronto para depois de 3 meses as portas do comércio de rua e shoppings reabrirem hoje na capital. Tudo baseado no decreto da prefeitura que acabou indo por água abaixo graças a uma decisão liminar da Justiça.
O dia começou com muita gente na porta do Camelódromo em Campinas. É que estava tudo programado para as portas do comércio abrirem às 9 da manhã. Mas ontem à noite tudo mudou. Esta rede de lojas que vende sapatos mobilizou 110 funcionários para as vendas nessa segunda. Mas de portas fechadas, sem nenhum cliente, o jeito foi arrumar estoque e vitrine. Mas venda mesmo hoje, infelizmente, a gente não vai fazer. Mas vamos terminar todas as operações de loja, organização de vitrine, organização de salão de vendas, distanciamento, todos os aparatos, toda a parabenização de loja, vamos deixar pronto, porque se caso tiver uma decisão, a loja está organizada para tal. O Antônio ficou 3 meses em casa com o contrato suspenso. No fim de semana, recebeu a ligação do chefe para trabalhar hoje. É como se tivesse jogado um balde frio em cima da nossa expectativa. Então vamos aguardar e acreditamos que vai ser resolvido o problema, vai ser aberto. Na sexta-feira, a Prefeitura de Goiânia publicou o decreto que permitia a reabertura de outra parte do comércio não essencial a partir desta segunda-feira. Lojas de rua, camelódromos, shoppings, mas com um monte de medidas a serem cumpridas. O comerciante que desrespeitasse as regras teria que pagar uma multa de R$ 4.700. Desde o dia 19 de março, o comércio chamado não essencial estava proibido de funcionar aqui na capital. Com o decreto da Prefeitura, todo mundo se planejou durante o fim de semana para reabrir as portas. Mas uma decisão da Justiça que saiu no domingo à noite acatou um pedido do Ministério Público e suspendeu o decreto municipal, cancelando assim a reabertura do comércio. O juiz plantonista Claudinei Alves de Mello acatou o pedido levando em conta o avanço da Covid-19 e a alta taxa de ocupação dos leitos em hospitais públicos e particulares. Grandes lojas cancelaram a reabertura e quem não conseguiu avisar os funcionários em tempo... Vieram, pegaram ônibus, agora não vai ter que mandar para casa, não pode abrir, né? No centro da capital, muitas lojas já estavam funcionando em sistema drive-thru, recebendo clientes apenas da porta para fora. A gente fica meio perdido, porque a bagunça é enorme, né? Primeiro que a gente fica naquela expectativa de vir, de ter um ótimo dia de trabalho, de conseguir vender mais, né? E chega, não pode de novo. Um fala uma coisa, outro fala outra, suspende o decreto, não suspende. Então, assim, a gente não está sabendo realmente o que pode e o que não pode ainda. Francisca abriu a loja por meia hora. E então decidiu cumprir a decisão judicial. Aí a gente resolveu abrir, mas só que eu já estou vendo uma história que vai ter que fechar de novo, abaixar as portas de novo, né? 7 pessoas foram presas e levadas para a delegacia de Rio Verde por estarem promovendo uma festa. Isso aconteceu no fim de semana. Nas imagens é possível ver várias viaturas da Guarda Municipal de Rio Verde no local. De acordo com o delegado que estava no plantão, 4 dessas pessoas teriam agredido os guardas municipais e foram para o presídio e CPP. Já outras 3 pagaram fiança. Elas não teriam participado da agressão. A GCM de Rio Verde diz que um dos guardas agredidos teve a mão fraturada e está de licença por 60 dias. Os demais passam bem. 2 idosos morreram atropelados na BR-070 em Águas Lindas. O Danilo Moreira está em Lusiânia, tem as informações para a gente, porque foram 2 atropelamentos próximos no mesmo trecho. Danilo, boa noite para você. Exatamente, bem pertinho um do outro, e os 2 envolvendo idosos, Rosane. Boa noite a você, boa noite para todo mundo que acompanha o J2. O primeiro foi um idoso de 76 anos. Ele estava tentando atravessar a BR-070 quando foi atropelado por um carro em alta velocidade. Ele morreu na hora, o motorista desse carro não parou, não prestou socorros e ele acabou morrendo na hora. Até o momento, a polícia não identificou o motorista desse primeiro acidente. O segundo, também um homem idoso, segundo a Polícia Rodoviária Federal, ele havia brigado com a esposa. Logo em seguida, depois dessa discussão, a mulher foi para a BR-070 para tentar tirar a própria vida. Ele, na tentativa de salvar a esposa, acabou sendo atingido por um carro. Ele também morreu na hora. Já o motorista desse segundo acidente, ele parou para prestar os socorros. Ele disse que esse homem pulou na frente do carro muito rápido, não deu para desviar dele e acabou atingindo esse homem que morreu na hora. Os 2 casos foram parar na Delegacia de Águas Lindas de Goiás. Viu, Rosane? Volto com você. Obrigada, Danilo, pelas informações.
E a PM descobriu maconha enterrada no quintal de uma casa em Planaltina de Goiás. São mais de 100 quilos de maconha, tudo embalado em tabletes prontos para serem vendidos na cidade. 2 suspeitos, um de 37 e outro de 25 anos, foram levados para a delegacia e devem responder por tráfico de drogas. E a Polícia Civil prendeu um homem suspeito de aplicar golpes em servidores públicos federais. Ele acessava dados bancários dessas pessoas através de contas de e-mail deles. O homem de 34 anos foi preso em Valparaíso de Goiás, no entorno do Distrito Federal. Ele é suspeito de aplicar golpes em funcionários públicos federais de vários estados do país. As investigações mostraram que o homem acessava de forma criminosa o banco de dados dos servidores públicos federais. Com os documentos das vítimas, a polícia disse que o golpista abria contas bancárias, contratava empréstimos, fazia compras e transferia os salários dos servidores para outras contas. Eles conseguiram acesso aos e-mails de contas pessoais desses servidores, alteravam a senha desses e-mails, alteravam o cadastro do servidor dentro do próprio SIGEP para daí sair esses dados. As investigações começaram há 2 meses, depois que um professor da Universidade Federal de Goiás notou uma movimentação estranha na conta dele e viu que o salário tinha sumido. Até agora, 8 vítimas foram identificadas. São servidores da UFG, da Universidade de Brasília, da Universidade de Mato Grosso e dos Ministérios da Agricultura e da Economia. E um novo inquérito policial já instaurado vai apurar a participação dele nesses outros indivíduos que a gente identificou como vítimas, além da participação de outras pessoas que também já foram identificadas. E a seguir, um homem suspeito de agredir a ex-mulher em Mineiros foi preso. E bombeiros usam drone para prevenir incêndios no entorno do Distrito Federal. Agora são 7h30. Voltamos. Jornal Anhanguera de volta, agora são 7h32. Foi preso hoje em Mineiros um homem suspeito de agredir a ex-mulher no último dia 14. Vamos ao vivo conversar então com Bruno Dourado, que tem mais detalhes dessa prisão. Boa noite, Bruno. Oi, Rosane, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, segundo a Polícia Civil, o mandato de prisão de Guilherme Moraes Rezende, de 29 anos, foi divulgado, foi apresentado na sexta-feira, mas não foi divulgado. Hoje, pela tarde, ele esteve na Delegacia de Polícia Civil de Mineiros, onde prestou depoimento juntamente com o advogado e acabou sendo preso. Esse caso chamou bastante atenção em todo o estado. Não satisfeito aí com o término do casamento de 8 anos, após 1 mês da separação, Guilherme procurou a moça, eles teriam brigado e agora ele é suspeito de agredir a ex-esposa dele. A jovem chegou a ser levada em estado grave para um hospital, ficou alguns dias na UTI, se recuperou e já está em casa. Nós procuramos o advogado da vítima, ele disse que agora ela está mais tranquila depois da prisão de Guilherme, inclusive já pensa em mudar de cidade para poder tocar a vida. Nossa equipe também procurou o advogado de Guilherme, mas até o momento, Rosane, nós não tivemos nenhuma resposta. Volto com vocês. Tá certo, Bruno, muito obrigada pelas informações. Uma loja de eletrodoméstico foi arrombada na madrugada de hoje em Jaraguá. Os bandidos usaram um carro para arrebentar a porta da loja. Lá dentro, eles conseguiram pegar aparelhos de televisão. A PM diz que quando chegou na loja, os assaltantes já tinham fugido. Então, até agora, ninguém foi preso. E hoje de manhã, um evento no Palácio das Esmeraldas marcou a entrega das primeiras carteiras de habilitação gratuitas financiadas por um programa estadual. Desempregado há 2 anos, o Wellington mudou a categoria da carteira de motorista para o nível profissional, sem pagar nada pelo processo. Ele acredita que agora tem mais chance de voltar ao mercado de trabalho. Vai me ajudar para a recolocação no mercado de trabalho, né? Já há 2 anos estava desempregado. O Wellington foi o primeiro a receber a habilitação no programa CNH Social. A cerimônia ocorreu hoje de manhã no Palácio das Esmeraldas. Lançada no final do ano passado, a iniciativa sorteou 2.010 pessoas que tiveram direito ao processo gratuito para tirar a carteira de motorista ou mudar a categoria. Ficou marcada para o próximo dia 6 de julho a divulgação da 3ª chamada do programa. Na lista vão estar os nomes de mais de 300 pessoas, que representam 18% das vagas que ainda não foram preenchidas. As pessoas que não foram selecionadas devem acompanhar o site do Detran para a 3ª chamada. Simples, o site é bem acessível. Quando a gente já entra, já aparece lá CNH Social. No evento, o governador comentou que tem a intenção de lançar uma segunda etapa do programa,
com mais 4.000 vagas. Encaminharemos à Assembleia Legislativa uma autorização para nós ofertarmos, a partir de um segundo semestre agora, esta abertura para 4.000 novas carteiras de motoristas. Isso tudo sob a responsabilidade do Detran, arcando 100% com todas as despesas. É uma oportunidade boa, né? Tendo em vista que tirar uma CNH hoje o custo não é tão barato assim. Agora, olha, por conta do tempo seco, o número de queimadas aumentou em todo o estado. Na região do entorno, lá no DF, os bombeiros estão usando drones para monitorar as áreas de mata e assim conseguir combater esses incêndios. Do alto já é possível ver vários focos de incêndio. Nesta época do ano, a vegetação costuma ser castigada pelo fogo. Então o prejuízo é muito grande, né? Econômico, social e também na parte ambiental. A gente sabe que as queimadas, elas trazem grande prejuízo quando a gente fala de poluição, né, do ar, e também fala do prejuízo para a flora também, para a fauna e para a flora. Um levantamento do Corpo de Bombeiros aponta que no ano passado foram registrados 9.408 focos de incêndio em todo o estado. 408 apenas em 4 cidades do entorno do DF. Neste ano, um drone está sendo usado para ajudar a monitorar a vegetação aqui na região. O equipamento pode chegar a 60 metros de altura. Lá de cima é possível acompanhar a situação das chamas. Aqui na BR-040, por exemplo, uma das principais rodovias na região do entorno, os acidentes são frequentes, principalmente na época de incêndio, já que a fumaça costuma invadir a rodovia. Com o drone, o Corpo de Bombeiros consegue fazer um trabalho preventivo, evitando que as chamas se espalhem rapidamente. O drone, a nossa RPA, ela é essencial para o monitoramento durante também o combate. Não só na prevenção, como também o combate. A gente consegue, subindo o drone, verificar toda a área que possa ser atingida e a que já foi queimada. Com isso, a tomada de decisão por parte do comandante da operação, ela é subsidiada pelas imagens desse drone. A terça-feira vai ser de sol com tempo estável e umidade relativa do ar em baixa no período da tarde, podendo chegar ao estado de atenção em algumas localidades, onde a umidade pode variar entre 20% a 30%. Catalão registra mínima de 14 graus. Minaçu amanhece um pouco mais quente, com 19, mas pode chegar a 33 graus à tarde. A temperatura cai em Goiandira e Anápolis, que registram mínima de 13 e máxima de 26 graus. Uma força-tarefa está fiscalizando a região do Rio Araguaia para evitar acampamentos e aglomerações. Esse ano, por causa da pandemia, a temporada foi cancelada. Olhando do alto, quase não tem mais acampamentos montados perto da cidade. Mas é de barco navegando um pouco mais que os policiais encontram as estruturas. A maioria normalmente era montada a 2 quilômetros do porto de Aruanã. Mas neste fim de semana, policiais ambientais encontraram acampamentos como este a 15 quilômetros da cidade. A gente ainda está encontrando alguns acampamentos que têm pessoas ainda, mas em vista do final de semana passado, o movimento deve ter diminuído aí cerca de 80%. Estão mais distantes da cidade. O trabalho de orientação e notificação vai virar rotina nesses próximos dias. Alguns tinham uma estrutura já bem feita, esses foram notificados a estar entrando de acordo com o decreto, e os que estavam com a situação precária já foi informado para que seja desocupado a área. Os acampamentos que ainda são encontrados pelos policiais devem ser desmanchados para que, a partir do mês de julho, essas areias ao longo do Rio Araguaia estejam ainda mais vazias. É estranho olhar essa tranquilidade toda e ver que não tem quase nenhum movimento, justo num período onde mais de 500 mil pessoas passavam por aqui. Mas é um ano diferente, onde as medidas de isolamento deixam de ser necessárias e passam a ser obrigatórias. É muito difícil, né? A coisa que a gente nunca esperou na vida, nunca viu, né, acontecer isso aí. Então a gente fica triste, né? Fica triste, mas tem que colaborar, né? A entrada de turistas também é controlada por essas barreiras montadas na chegada em Aruanã.
O trabalho da Força Tarefa envolve pelo menos 5 órgãos numa fiscalização rigorosa. Está proibido qualquer tipo de evento, aglomeração ou acampamento, tipo de acampamento aqui no Araguaia. A partir do 1º de julho, já vem o valor de multa, agora não foi aplicado nenhum tipo de multa, apenas as orientações e pedindo a colaboração de todos, Todo ano a gente vem há muitos anos, Mas vai passar, com certeza. Se Deus quiser, vai. A multa para quem descumprir a determinação a partir de 1º de julho vai ser conforme o tamanho do acampamento e pode chegar até 500 mil reais. Bom, e o prefeito de Aruanã também fez um apelo para os turistas não irem na cidade nesse momento de pandemia. Vamos ver. Não venha. Nós teremos no futuro, muito próximo, se Deus quiser, muito tempo para a gente conviver em Aruanã, com as nossas praias, com as nossas belezas. A nossa comunidade é muito pequena, ela não suporta essa carga de turistas que nós recebemos todos os anos. Melhor prevenir, né, gente? E em Mineiros, na região sudoeste, um ciclista decidiu transmitir a pedalada pela internet. O motivo? Chamar a atenção das pessoas para a importância de doar alimentos para quem está precisando durante essa pandemia. E olha, deu muito certo, viu? Vamos ver. A tenda montada na praça para a entrega das doações ficou lotada. Aproximadamente 1 tonelada de alimentos. Tudo arrecadado durante uma live. Mais uma live diferente. Nada de música. Foi muito suor. Para chamar a atenção dos mineirenses, o seu Oscar decidiu pedalar e transmitir a pedalada pela internet. A pedalada começou às 4 horas da madrugada de domingo. Para aquecer, seu Oscar pedalou 80 quilômetros. Depois fez uma pausa e ao meio-dia retomou o desafio. Ao todo foram 30 horas de pedal, 300 quilômetros percorridos pelas principais ruas da cidade e até por um trecho da BR-364. Seu Oscar quase chegou em Portelândia, foi até a ponte do córrego Água Emendada. E valeu a pena. Os alimentos arrecadados vão ser entregues para a Secretaria Municipal de Assistência Social, que vai repassar para as famílias carentes de Mineiros. O frio está aí, nós sabemos que muitas pessoas não têm com que se agasalhar, muitas pessoas também estão vivenciando a dificuldade com alimentos. Então, pensando em tudo isso, foi que eu resolvi estar realizando este evento. E a nossa imagem do dia é uma cena preocupante. Em plena pandemia, muita gente fazendo compras numa feira livre em Aparecida de Goiânia. Nos fins de semana em Aparecida, só podem funcionar os estabelecimentos essenciais. As feiras livres também estão autorizadas, mas em sistema de revezamento. Mesmo assim, teve aglomeração. Agora são 7h43, a gente fica por aqui. Uma boa noite para você. Um beijo, um cheiro. A gente encerra hoje com imagens de Jataí. Tchau.